Podemos começar, companheiros? Eu queria iniciar a exposição do tema relativo ao aniversário do nascimento do Marighella e sobre a ditadura militar, chamando atenção para a pertinência do tema para a situação política atual. Porque, para muita gente, o tema da ditadura militar pode parecer um tema do passado, história. Afinal de contas, o golpe militar foi dado em 64, né? Mais de 60 anos atrás, e a ditadura acabou, efetivamente, do ponto de vista jurídico, em 1985, com a eleição do Tancredo Neves. Ou seja, já lá vão 37 anos. Quer dizer, uma parte das pessoas que estão aqui, nesse momento, assistindo a palestra, não viram nem o fim da ditadura, que dirá o começo. Então, parece um tema muito antigo. No entanto, isso daí seria um equívoco, porque o regime político hoje, ele está bastante dominado por uma série de fatores que vêm da época da ditadura militar. A ditadura militar, ela mudou o país, né? Não é como algumas pessoas pensam, que houve a ditadura, passou a ditadura, voltou a democracia. Não, a ditadura mudou o país de uma maneira quase que definitiva. Há uma mudança nas características do próprio regime político burguês após a ditadura militar, né? Nós podemos dar um exemplo aqui que mostra claramente a permanência dos efeitos da ditadura militar. Foi durante o regime militar que se constituiu a Rede Globo, né, que se transformou num verdadeiro monopólio da imprensa eletrônica no Brasil. E que domina uma boa parte de tudo o que acontece na política nacional. Antes do golpe militar, o Globo era um jornal regional do Rio de Janeiro, que já pregava o golpe de Estado, né? Que pregava a destituição dos partidos de esquerda que haviam ganho a eleição, etc. e tal, mas agora se transformou numa peça-chave do funcionamento do regime no sentido, né, do controle da opinião pública dentro do país. A maioria dos capitalistas brasileiros que hoje têm um poder efetivo dentro do regime se criaram naquele momento. O Bradesco, antes do golpe militar, era um banco de segunda linha. Mesma coisa o Itaú. O dono do Itaú foi um dos principais chefes do partido da ditadura durante todo o período da ditadura, que era o Olavo Setúbal, que dominava a arena em São Paulo. Quer dizer, criou-se uma nova estrutura social e política que não foi desmantelada quando a ditadura foi embora, a não ser em parte. Né? Mudou-se a estrutura das Forças Armadas, mudou-se a estrutura do Judiciário, e muitas das exigências dos militares foram incorporadas à Constituição de 88 para preservar aspectos decisivos do regime militar, como, por exemplo, a capacidade das próprias Forças Armadas de intervir na vida política nacional, né, em determinadas situações. Isso não existia antes. Até porque todo mundo sabe que Forças Armadas é para intervir na defesa do país e fora do país, numa guerra, etc. e tal. Na Constituinte de 88, as Forças Armadas ganharam o status de força policial diante de crises. Quer dizer, se a população, por exemplo, se levantar contra o governo, as Forças Armadas podem intervir, como já efetivamente aconteceu mais de uma vez. A gente viu a presença dos soldados do Exército, né, nos morros do Rio de Janeiro,
colocando a população sob estado de sítio a pretexto de combater o tráfico. Então, quer dizer, o regime militar não é uma coisa do passado. O regime militar é uma coisa do presente, desse ponto de vista. Portanto, a discussão toda da questão do regime militar não pode ser encarada como uma discussão arqueológica sobre o passado do Brasil. Não. Ela é uma discussão sobre o presente, sobre a situação política do presente, sobre o que está acontecendo no Brasil nesse momento, né? E ela tem uma pertinência muito grande. De um outro ponto de vista, eu acho que é importante assinalar isso também, e nós vamos tratar amplamente desse problema aqui. Nós estamos vendo nesse momento no Brasil que, passada toda a etapa, né, de estabilização desse regime político após 88, com a crise que está se estabelecendo, nós vemos a volta de uma polarização que foi típica do período que antecedeu ao golpe militar de 64. Né? Tudo que nós estamos vendo no último período aqui, os ataques contra o PT e tudo mais, eles são uma manobra ensaiada, bem conhecida da direita, infelizmente, ao que tudo indica, esquecida pela esquerda, da operação que levou ao golpe militar de 64. Nós vamos tratar desse problema mais para frente. Então, quer dizer, queria chamar a atenção de todos que nós não estamos discutindo problemas do passado, nós estamos discutindo problemas do presente. Além de discutir, logicamente, um pouco da vida desse militante importantíssimo que foi o Carlos Marighella. Bom, entrando diretamente no assunto da palestra, uma coisa que chama atenção no debate do último período é o seguinte: nós vamos falar do Carlos Marighella. Marighella foi, durante um longo período, né, vamos ver aqui, aproximadamente 30 anos, um dos principais dirigentes do PCB stalinista. Ele não era um militante de base. Tá? É importante que a gente entenda isso daí. Ele foi, durante muito desse período, membro do Comitê Central e ele foi o principal dirigente do Comitê Estadual do PCB em São Paulo. Um dos mais importantes do Brasil. Por que eu estou chamando atenção para esse fato? Eu estou chamando atenção para esse fato porque uma semana e pouco atrás, quando a gente estava discutindo a morte do Niemeyer, do arquiteto Niemeyer, surgiu um debate na imprensa, suscitado pela direita e pela esquerda, de que o Niemeyer ele era um stalinista. Né? E tanto segundo a direita como segundo a esquerda, o stalinismo é uma espécie de mancha cósmica na vida da pessoa. Se a pessoa foi stalinista, você não poderia destacar nada de bom nele. É alguma coisa assim como que perverteria a pessoa de maneira irremediável. Então, eu acho que esse tema, em primeiro lugar, ele deve ser discutido até para esclarecer, limpar o terreno nesse problema aqui. Né? E porque ele também envolve uma questão metodológica chave, na minha opinião, que é o problema de como devem ser encarados os problemas políticos. O que se nota nessa avaliação do Niemeyer, ninguém falou nada do Marighella, logicamente. O que se nota nessa avaliação do Niemeyer, de que ele era stalinista e de que seria um erro exaltar o Niemeyer como grande arquiteto, maior arquiteto brasileiro, etc. e tal, porque ele era stalinista, o que se nota é a substituição de um juízo político por um juízo de tipo moral. Quer dizer, seria mais ou menos assim: o stalinismo é mau, como se fosse uma coisa do demônio.
Se você esteve associado com o stalinismo, você é mau. Você é do demônio. Né? Assim funciona na religião. Se você se envolver com alguma coisa demoníaca, até, né, determinadas interpretações da religião até concedem que você poderia salvar a alma da pessoa que se envolveu com o demônio. Outros acham que se você ultrapassar 2 centímetros a faixa que divide o terreno divino do terreno demoníaco, acabou. Está perdido. Seu destino final é o inferno, seu pacote está selado. Não adianta. Não adianta ir no correio e tentar retirar o pacote e mudar o endereço, porque você vai para o inferno. Então, esse tipo de manifestação, ela deve ser combatida. As pessoas, elas são seres humanos. Elas vivem no mundo concreto, no espaço e no tempo. Elas vivem dentro das experiências políticas da sua época. Né? A política é um processo sempre de evolução. Há pessoas, por exemplo, que apoiam um regime de direita. Pela experiência, a pessoa se convence que tudo aquilo é errado, vira para a esquerda. Quer dizer, não há esse julgamento definitivo, esse julgamento do pecado, né, do crime religioso, etc. e tal. Isso é totalmente falso. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, todos nós sabemos que na política também há muitas maneiras de ser alguma coisa. Por exemplo, o PCB foi sempre stalinista. Que eu saiba, nunca o PCB renegou Stalin. Até hoje, o que sobrou do PCB, reconstruído e reformulado, também continua achando que Stalin foi um grande dirigente político, nunca renegou. Todas as pessoas que militaram no PCB, de uma maneira ou de outra, acreditavam nisso daí. Agora, uma coisa que muita gente não considera é o seguinte: o PCB, por isso precisa conhecer também a história do próprio país. O PCB, ele englobou quase que 90% da intelectualidade brasileira no século XX. As pessoas não têm ideia dos nomes intelectuais que foram militantes ou simpatizantes ou colaboradores do PCB. Ninguém tem ideia. O Niemeyer não é um caso isolado. Niemeyer é considerado, e corretamente, um dos gigantes da arte brasileira no século XX. Mas uma pessoa já muito mais consagrada que o próprio Niemeyer, que é o Portinari, também era do PCB. O Portinari, inclusive, ele não era uma pessoa que ajudava o PCB. Ele foi vereador pelo PCB. Se vocês pegarem aí a maioria dos cineastas brasileiros, PCB, maioria, escritores brasileiros, os mais importantes, PCB. Por exemplo, Graciliano Ramos, considerado um dos maiores romancistas do século XX. Ele não era só PCB. Quando Stalin morreu, o filho dele falou: eu vi meu pai chorar 2 vezes, quando meu irmão morreu e quando Stalin morreu. Graciliano Ramos. Inclusive, o Graciliano Ramos morreu no mesmo ano que o Stalin, um pouco antes, ou um pouco depois do Stalin. O que nós vamos fazer? Nós vamos condenar, então, 90% da cultura nacional no século XX, porque essas pessoas foram militantes do PCB? Nós vamos considerar que porque eles militaram no PCB, colaboraram com o PCB, participaram do PCB, eles todos são cúmplices e estão associados aos crimes que o Stalin cometeu na União Soviética e outros que cometeram em outros lugares? É uma concepção totalmente absurda. É uma concepção que não tem sentido nenhum. As pessoas têm que ser analisadas concretamente. A gente poderia passar aqui o dia
dando o nome dos intelectuais brasileiros que estiveram associados ao PCB e que eram admiradores de Stalin. Então, quer dizer, é preciso abandonar a religião no que diz respeito à avaliação política. A política tem que ser analisada sob os seus próprios termos, de acordo com as suas próprias regras. Não adianta introduzir na política um valor moral. A política é um instrumento, um meio, para conseguir determinados objetivos. Você tem que julgar os objetivos e os meios. E acabou-se. Seria como você julgar que uma pessoa, um marceneiro que constrói uma mesa como essa daqui, tem que passar pelo crivo da moralidade. Que você não pode usar uma ferramenta A porque é imoral. Que você não pode fazer um movimento B porque é imoral. Por exemplo, que você não poderia cortar uma árvore porque isso daí ofende a natureza divina das plantas, etc. e tal, e nós teríamos que preservar essas plantas, e etc. Não faz sentido nenhum. É uma coisa totalmente absurda. Queria chamar a atenção de vocês, né, para o fato de que esse raciocínio está diretamente ligado ao tema que nós estamos discutindo. Porque esse método é o método da direita. A direita que divide o mundo entre o bem e o mal. É meio engraçado porque os direitistas todos, a gente tem uma experiência vasta com eles, são extraordinariamente malignos. Mas eles, nessa teologia deles, o bem seria a direita. Eles se apresentam assim, a democracia. O que é absurdo também, porque a democracia, o que são as democracias? As democracias são todas essas ditaduras que já aconteceram na África, todas as ditaduras que aconteceram no Oriente Médio foram estabelecidas pelas democracias. O fascismo foi um resultado dessas democracias. Todos os golpes militares latino-americanos foram produzidos pelas democracias. No Caribe também. Não sei se eu esqueci alguma parte do mundo, mas na Ásia. A democracia é só para eles. No resto do mundo, a democracia é ditadura. Mas a mitologia da direita é o seguinte: nós somos a democracia, nós somos o bem, nós somos a luz, nós somos o branco, e vocês são o mal, vocês são as trevas, vocês são o negro. É aquele negócio religioso, rigorosamente religioso. Isso aí não tem nada a ver. É totalmente absurdo. E esse método aqui, ele foi incorporado pela esquerda nacional por uma boa parte da população. Isso é muito importante a gente ter em mente a hora que a gente for discutir o que está acontecendo no país hoje, porque a população está sendo vítima de uma manobra com esses conceitos politicamente medievais. Porque isso é um conceito politicamente medieval, não tem nada a ver. Eu vi, por exemplo, que, para vocês terem uma ideia, recentemente nós promovemos aí o debate sobre o Che Guevara, colocamos o anúncio e os direitistas entraram lá e falaram assim: como pode alguém admirar uma pessoa que fuzilou pessoas em Cuba? Eu não sei, Che Guevara era guerrilheiro, era um comandante militar. Por que seria tão estranho que ele tivesse fuzilado pessoas? E por que fuzilar pessoas em geral seria uma coisa má? É uma contingência da guerra. Né? Eu não sei, talvez a pessoa fique pensando que o Che Guevara é como esse cidadão norte-americano de ontem que foi numa escola e assassinou lá 20 pessoas porque estava totalmente fora de órbita, psicologicamente falando. Não, ele não fez nada disso. Ele não saía por aí matando ninguém. O que ele matou foram torturadores e assassinos da ditadura militar cubana, que foi uma ditadura tenebrosa. Uma das mais horríveis da América Latina.
Em Cuba, que na época devia ter 5 ou 6 milhões de habitantes, mataram 20 mil pessoas, pô. E torturaram muito mais do que mataram. Então, chega na hora durante o confronto, né? O próprio Che Guevara falou, os fuzilamentos que foram feitos foram uma exigência do povo cubano. Lógico que foram. Lógico que foram. Se a população em geral fica indignada porque um cidadão roubou um dinheiro público, imagine com um cidadão que torturou uma mulher, torturou um jovem, brutalmente. Claro que foi uma exigência do povo cubano. E se eles não tivessem feito justiça com os torturadores mais em evidência, a própria população acabava se revoltando contra eles. Havia todo um clamor por isso. Então, quer dizer, um julgamento de tipo moral. Eu vi outra pessoa falar o seguinte, que os comunistas, eles matam as pessoas simplesmente porque discordam. Nós estamos aqui, tá certo? Aí uma pessoa faz uma pergunta para mim, eu não gosto, tiro o 45 e pá, mato ela. Oh, é uma loucura isso daí. Quer dizer, vocês estão vendo, é uma mentalidade de caça às bruxas, de obscurantismo, não tem nada a ver. A coisa não tem nada a ver com outra. Segundo lugar, nós vamos voltar nesse tema depois. Segundo lugar, o que realmente foi o stalinismo? O stalinismo foi muita coisa. Primeiro nós temos que considerar o seguinte, o stalinismo não foi apenas e tão somente um surto de loucura de um ditador de filme. Não foi isso daí. O stalinismo foi um dos fenômenos sociais mais importantes do século XX. Por exemplo, as pessoas que falam do stalinismo nesse modo assim religioso ignoram, por exemplo, que os partidos comunistas, sob o controle do stalinismo, eles somavam dezenas de milhões de militantes. Não é que era um ditador ali fazendo loucura com meia dúzia de pessoas. Não se trata disso, não. Então, uma segunda confusão, digamos assim, que a gente tem em torno desse problema, é o problema do stalinismo. Nessa visão fictícia, religiosa, caricata do problema, o stalinismo seria assim como um grupo de fanáticos, um grupinho ali que matou um monte de gente, fez maldades inacreditáveis e tal. Isso é totalmente falso. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o stalinismo foi um gigantesco movimento social, um dos mais importantes fenômenos políticos de todo o século XX. Não é que ele fosse uma loucura de meia dúzia. Outra coisa que a gente deve considerar também é a adesão, também em escala gigantesca, da intelectualidade mundial aos partidos comunistas stalinistas. Precisa pensar nesses problemas para entender do que nós estamos falando. Não são só os intelectuais brasileiros que eram do Partido Comunista. São os intelectuais de toda a América Latina, de todo o Caribe. Na França, a esmagadora maioria dos intelectuais ou eram diretamente do Partido Comunista ou eram associados ao Partido Comunista. Uma minoria que não era do Partido Comunista se deslocou para o trotskismo. Quer dizer, era um campo, né, de agrupamento de pessoas que não tinha nada de maluquice nem nada. Uma coisa, por exemplo, que a gente deve ter em mente é o seguinte: um dos grandes fenômenos da cultura mundial no século XX é a chamada literatura negra. Todos os grandes escritores pioneiros da literatura negra foram membros dos partidos comunistas, stalinistas. Todos. Norte-americanos, brasileiro como Solano Trindade, não vou nem falar dos cubanos.
todo o Caribe, a África. Quer dizer, então, se o fato da pessoa ter pertencido a um partido stalinista desqualifica ela como artista, como qualquer coisa, bom, então não tem. A cultura do século XX ela evaporou. Até uma boa parte da política de esquerda do século XX ela desaparece do mapa. Dá para perceber que isso é uma coisa religiosa, porque é uma concepção extraordinariamente sectária. Você se isola no gueto do nada, considerando que tudo que está relacionado ao stalinismo é uma coisa monstruosa e negativa. É a própria definição de sectarismo isso daí, esse tipo de pensamento. Por exemplo, Che Guevara. Che Guevara também, Partido Comunista Cubano, que era ligado à União Soviética. Não tem sentido, já como ideia. Né? Uma outra coisa que a gente precisa considerar, que muita gente não considera porque o sectarismo e a religião, elas vivem fora do tempo e do espaço. Você vê que, por exemplo, um dos grandes problemas da religião, durante toda a era moderna até hoje, qual que é? Que a pessoa se apoia em livros sagrados, né, supostamente sagrados, que eles consideram sagrados, que foram escritos em tempos imemoriais, né? E esses escritos sagrados, eles não conseguem se adaptar à evolução da humanidade. Aí vem, por exemplo, antigamente o cidadão achava que o Sol girava em torno da Terra, que é uma coisa mais ou menos óbvia, se você confiar no que você está vendo. Para quem não conhece nada de uma interpretação científica, a Terra está parada, porque ninguém vê ela se mexer. Você não sente o balanço, não faz curva, nem nada, não é? E o Sol começa do lado de lá, se mexe e vai para o outro lado. Por que não acreditar nisso? A maioria dos textos sagrados foi escrito quando todo mundo acreditava nisso. Só que depois uns italianos lá chegaram à conclusão de que não era assim, era o contrário. Né? A Terra que está se mexendo em torno do Sol. Mas e aí como é que você faz? Revisão do texto sagrado? Porque o texto sagrado foi inspiração divina, naquela época lá. No tempo tempo já perdido. Não dá para chegar um cidadão hoje, por exemplo, um padre lá, Zé da Silva, e corrigir o que Deus escreveu. Fica estranho, não é? Então a religião ela tem esse caráter, a verdade que se coloca por fora do tempo e do espaço. Muita coisa é assim. A ciência progride, o livro sagrado não está parado no tempo. Aí você vê um malabarismo muito grande para mostrar que, na verdade, não há contradição nenhuma. É um malabarismo que é inaceitável, não dá para a gente aceitar. A política sectária é a mesma coisa. Ela vive fora do tempo e do espaço. Então vejamos o stalinismo no tempo e no espaço. Tem muita coisa, vou destacar um aspecto. Em 1939, um cidadão chamado Adolf Hitler começou a invadir os países da Europa. Isso causou uma perturbação intelectual, política, social enorme. Porque todos os elementos mais progressistas do mundo viram aquilo lá como um apocalipse. Né? Vamos nos colocar mentalmente em 1939. O cidadão para lá e fala, e agora? Esse louco, furioso, dominar o mundo, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser pior do que foi a caça às bruxas, a Inquisição medieval. A Inquisição medieval vai parecer uma coisa, um paraíso perto do que ele vai fazer no mundo, é ou não é? Era assim que o pessoal pensava. Tem um poema de um poeta britânico, muito importante, que também era do Partido Comunista, chamado Auden, que chama
acho que é 1º de setembro de 1939, onde ele coloca no poema a impressão que ele teve quando ele ouviu a notícia da invasão da Polônia pelo Hitler. É um poema assim que reflete bem o medo, a incerteza, né? A insegurança, o pavor que toda a intelectualidade mundial estava sentindo naquele momento. Para agravar tudo, as invasões hitlerianas, elas foram fulminantes. Não é que ele ia lá, que nem os Estados Unidos no Iraque, ficava aquela guerra. Não, ele ocupou países em questão de horas. Era muito assustador, a chamada Blitzkrieg. Em alguns países eles controlaram o país inteirinho em 4 horas. Porque a Alemanha, como vocês sabem, é o país das pessoas extraordinariamente organizadas e disciplinadas, né? Então os generais alemães montavam um plano, antes que a pessoa pudesse dizer o que está acontecendo, eles já tinham até trocado as placas nas estradas e tal, um negócio assustador. Dominaram a Europa toda, invadiram a França, tomaram conta da França, que todo mundo achava que era uma coisa impossível de fazer, isolaram a Inglaterra. Quer dizer, o mundo ficou na mão de um louco psicopata, perigoso, furioso, com as ideias mais extraordinárias. Na Alemanha estavam queimando livros e cometendo todo tipo de atrocidade que a gente possa imaginar, perseguindo os judeus de forma violentíssima. Então o mundo ficou aterrorizado com aquilo. Aí o que acontece? Em 1941, o Hitler decide a sua jogada fundamental, invadir a União Soviética. É importante a gente ter em mente o seguinte: quando o Hitler decide invadir a União Soviética e começa a invasão, todo mundo apoia ele. É mentira que os ingleses ficaram contra, que os norte-americanos ficaram contra. O Papa Pio XII rezou uma missa pela vitória dos exércitos alemães na União Soviética. E no mundo, aí sim o pavor das pessoas foi extraordinariamente grande. Falou, agora o cara domina a União Soviética, todos esses países aí, pronto. É um pesadelo desses filmes apocalípticos. Era assim que as pessoas viam. Aí o que acontece? Quando ele invadiu com relativa facilidade também. Aí começa uma resistência popular muito dura. Eu não tenho condições de entrar aqui no mérito de como é que foi a guerra na União Soviética, que é um capítulo muito interessante. Mas uma coisa a gente precisa dizer. 2 coisas. Primeiro, que a destruição na União Soviética foi uma coisa medonha. Morreram quase 20 milhões de pessoas. Milhares de cidades foram aniquiladas. Eu vi as estatísticas que foram publicadas da destruição que o Hitler provocou. É assim, 20 mil fábricas foram destruídas, 40 mil hospitais, 5 mil universidades foram reduzidas a pó. Uma coisa monstruosa, parece esse último filme do Exterminador do Futuro. Parecia uma máquina impessoal destruindo tudo. Bom, num dado momento, quando o Hitler vai atravessar a cidade de Stalingrado, não é por acaso que foi nessa cidade aí, a resistência barra a evolução das tropas nazistas. Né? Aí nós temos o poema famoso do nosso conterrâneo, um dos maiores poetas nacionais, Carlos Drummond de Andrade, que falou: Stalingrado, depois de Paris e Londres, ainda há grandes cidades. Stalingrado é uma cidade minúscula. Mas a tensão, né, o sufocamento era tão grande que a pessoa olhou essa epopeia de Stalingrado, onde morreram dezenas de milhares de pessoas, como sendo que, alguém colocou um freio a essa loucura. E aí, né, no desenrolar do combate, acontece uma coisa que pareceu para as pessoas na época uma coisa milagrosa. Todo o 6º Exército Alemão, vendo a resistência que a população estava dando, chegada do inverno, etc. e tal,
procura as autoridades soviéticas, o general, né? O general que comandava o exército, a revelia do Hitler, von Paulus, e fala, ó, nós estamos entregando as armas, rendição incondicional. Todo um exército, mais de 100 mil soldados. Então, nesse momento, o mundo civilizado, não estou falando dos direitistas, o mundo civilizado, estou falando do Carlos Drummond de Andrade, do Graciliano Ramos, né? Das pessoas que pensam e tal, respiraram aliviado. Falou, ó, aconteceu um milagre. E aí o que acontece? A guerrilha, em grande medida organizada pelos soviéticos, começa a impor derrota atrás de derrota aos alemães. O exército soviético parte para uma contraofensiva, né? E o nazismo é destruído pela União Soviética. Quem comandou essa, supostamente, né? Quem que estava a cabeça? Quem que aparecia para o mundo? A cabeça, Stalin. Então, Stalin, em 1945, ele não era um monstro assassino. Ele era o salvador da humanidade. Nós não vivemos isso daí. Não é? Mas vocês imaginem as pessoas que viveram. Como é que nós vamos entender? Porque uma pessoa se transformou em stalinista sem levar em consideração esse fato. Eu poderia dizer muita coisa para mostrar que a avaliação das pessoas estava errada. Que não foi o Stalin. Que o Stalin mais contribuiu no sentido negativo do que positivo. Poderia falar muita coisa. Posso. E vamos falar dessas coisas todas. Mas é inegável que para as pessoas da época Stalin aparecia como um salvador. E não era uma impostura. Foi a União Soviética. Era um fato real. É um fato que pode ser discutido politicamente. Mas não há dúvida que foi a União Soviética que derrotou o nazismo na Europa. Que fez refluir a marcha disso que aparecia como uma monstruosidade. Você vê esse livro do Tolkien, que virou filme, O Senhor dos Anéis? Tolkien era um católico inglês, né? Esse livro é uma percepção que ele tinha da Segunda Guerra Mundial. Os exércitos do mal, que ele era católico, logicamente que o Hitler seria o exército do mal. Até a gente aqui, se estivesse na época, era capaz de acreditar que fosse o exército do mal mesmo. Né? Porque era monstruoso. Era muito ruim. Tanto que a população de todos os países se levantou. Houve guerrilha e revolução por tudo quanto foi lado. Então, se nós queremos entender por que uma pessoa é stalinista, tem que pensar nessas coisas. É um equívoco. É um equívoco. Na minha opinião, é um equívoco. Mas é um equívoco que você tem que compreender as raízes racionais que ele tem. Não dá para atribuir a uma maluquice. Não dá para atribuir a maldade de ninguém. Niemeyer, Marighella e muitos outros, centenas, milhares de intelectuais brasileiros, não foram stalinistas porque eles tinham sede de sangue e queriam matar todo mundo lá, não sei aonde. É absurdo, uma concepção absurda. Quer dizer, os fatos têm que ser analisados no espaço e no tempo, e não na quinta dimensão. Numa dimensão imaterial, onde se trava a luta cósmica entre o bem e o mal. Porque o bem e o mal não existem, não existe o bem, não existe o mal, não existe a luta cósmica. O que existe são seres humanos, né, com as suas limitações, suas ilusões, sua compreensão, sua falta de compreensão, travando uma determinada luta. É isso que existe. E mais nada. Tá certo? Isso é importante porque senão não faz sentido tudo que nós vamos falar do Marighella aqui. Porque o Marighella, ao contrário de outras pessoas, Che Guevara e tal, o Marighella foi stalinista mesmo. Ele era um membro do aparato stalinista. Quer dizer, ele não era um membro
do miolinho stalinista. Mas ele era um membro ativo da organização stalinista, inclusive responsável por algumas coisas tipicamente stalinistas que fez o PCB no Brasil, como, por exemplo, a perseguição aos trotskistas em São Paulo. Quem demoliu, né, numa luta encarniçada e numa luta com uma série de golpes baixos, o trotskismo em São Paulo foi Marighella. Esse é um fato da biografia dele. Por exemplo, para vocês terem uma ideia de como a gente não é iludido quando a gente está discutindo esse problema, é importante lembrar o seguinte: quando o Hermínio Saqueta foi expulso do PCB em São Paulo pelo Marighella, o PCB, né, de São Paulo, dirigido pelo Marighella, publicou a lista dos militantes expulsos com seus nomes reais. Uma coisa que você não poderia fazer. Uma indignidade. Tá certo, né? Nós temos que mostrar que há um equilíbrio kármico no mundo, porque quando o Marighella foi expulso do PCB, o PCB fez a mesma coisa com ele na época da ditadura militar. Então, quer dizer, tá certo? Agora, nós precisamos aqui, para entender também esse problema, precisamos ter uma definição científica do que é o stalinismo. O que exatamente é o stalinismo? O stalinismo é admiração pelo Stalin? Não. Podemos chamar isso de stalinismo. Se você admira o Stalin, posso falar que você é stalinista, mas não é uma definição científica. É uma definição vulgar. O stalinismo, cientificamente falando, como fenômeno político, é o seguinte. O stalinismo foi, primeiro, a burocracia que tomou o poder na União Soviética. A organização política da burocracia para controlar a União Soviética é o stalinismo. Na União Soviética, o papel do stalinismo, ele foi um papel profundamente contra-revolucionário. Aí nós temos o stalinismo fora da União Soviética, que é um outro fenômeno. O stalinismo fora da União Soviética não são simplesmente os partidos comunistas. Nós chamamos de stalinismo o fenômeno de que grandes partidos de massa da classe operária, partidos operários, fossem controlados por um pequeno grupo de burocratas que se apoiava, que tirava o seu poder, os seus recursos para dominar, da burocracia russa. Não dá para você dizer, por exemplo, que todo mundo no Partido Comunista Italiano fosse stalinista nesse sentido. Não, era uma minoria. Não sei também se as pessoas aqui têm noção, o Partido Comunista Italiano chegou a ter 2 milhões de filiados, dos quais 1.900.000 eram operários. Se todos esses operários eram stalinistas, então a classe operária, em si como classe, era stalinista. O que é outra baboseira, outra irracionalidade, outra coisa sem sentido, sem lógica nenhuma. Na verdade, stalinista o que era? Stalinista era aquela cúpula que controlava o partido. E a função da cúpula era justamente controlar a classe operária. Impedir que a classe operária agisse de maneira revolucionária. Então, nesses partidos stalinistas, o que você tem? Você tem um partido que é formado pela classe operária e que potencialmente é um partido muito revolucionário, dominado por um aparato que, por motivos de repressão, ideológicos, de recursos financeiros, etc., 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 um conjunto de coisas, conseguia controlar esse partido. É isso que nós chamamos de partido stalinista. Não, uma centralização duramente burocrática vinda de fora do partido. Por isso nós devemos considerar o seguinte, que nesse movimento, uma boa parte do movimento, ela era de fato, embora confusa pela ideologia do partido, etc. e tal, ela era objetivamente, ou potencialmente, melhor dizendo, né, revolucionária.
Por exemplo, nós já mencionamos aqui em mais de uma oportunidade o fato de que quando o secretário-geral do Partido Comunista Italiano sofreu um atentado em 1948, no que é o auge do enfrentamento que vai marcar o período chamado Guerra Fria, a classe operária, os militantes do Partido Comunista Italiano, dos setores operários, eles desenterraram as armas que eles tinham enterrado ali 3 anos atrás. O Partido Comunista tinha mandado eles devolverem, em 1945. O Partido Comunista mandou os operários devolverem as armas. Os operários o que fizeram? Não vamos brigar com o partido, mas também não vamos facilitar, porque os fascistas estão aí, enterraram as armas. Em 1948, quando houve o atentado, que eles pensaram que era um golpe fascista, os trabalhadores do norte da Itália saíram às ruas armados. Esse é um partido contra-revolucionário? Lógico que não. Isso é uma classe operária submetida a um controle contra-revolucionário. Então, logicamente, que no meio desses partidos havia muitos militantes de valor. É o caso do nosso Marighella. Muitos militantes de valor. Militantes que queriam lutar, mas que acabavam se submetendo àquela ditadura da burocracia do partido. Concordavam muitas vezes, não é que eles se submetiam de uma maneira abstrata, concordavam, lógico que concordavam. Para eles parecia que a autoridade do partido era infinita. Se Stalin falou, falou. Se a pessoa que derrotou Hitler falar uma coisa e eu não atender, também eu sou meio louco, é assim que a pessoa pensava. Muita gente destaca a fidelidade religiosa ao Stalin, mas a fidelidade religiosa ao Stalin é porque ele aparecia realmente como um grande líder mundial. Você vê que tem muita gente tem adoração pelo Lula. O Lula não fez nada. O Lula, o máximo que ele fez aí foi o Bolsa Família, faz discurso, né? Dirigiu umas greves aí, foi pelego na greve, não fez nada. E muita gente adora ele, porque ele parece o salvador da pátria. Imagine a pessoa que salvou o mundo inteiro do nazismo. Ó, tem que ter senso de proporção para pensar os problemas, senão fica uma coisa absurda. Tá certo? Então, o Marighella entrava nesse caso aí. Marighella foi militante clandestino do PCB durante muitos anos. Ele era uma pessoa extremamente ativa, ele foi parlamentar na Constituinte, né? Participou de toda a política de colaboração do PCB, enquanto ele achou que o negócio ia para frente, que estava certo, que era um progresso. Fez muita coisa típica do stalinismo, de dar golpe no adversário, de ir lá e tomar uma posição numa greve que era prejudicial aos trabalhadores, porque o partido tinha dito A, B e C, não há dúvida nenhuma, tá certo? Mas, depois de 1964, ele rompeu com o PCB. E ele rompeu com o PCB por um motivo muito claro. Porque ele considerava que o PCB era uma organização política totalmente paralisada. Totalmente paralisada. Que não tinha reagido ao golpe de 64. Que não servia para nada, em última instância. Só servia para falar, fazer discurso e mais nada. Em 1953, ele foi uma das pessoas que ficou muito abalada com a revelação dos crimes do Stalin, que ele realmente não tinha noção. Todo mundo sabia que o Stalin tinha reprimido a oposição, mas eles achavam que era uma coisa natural ter reprimido a oposição. Trotsky, por exemplo, que era oposicionista, foi transformado para o militante do PCB num demônio. Aí também era a luta do bem e do mal. Então, ele rompeu, num certo sentido, com o Stalin, com o PCB, e ele se integrou aos cubanos no momento de maior radicalização do governo cubano, quando o governo cubano funda a OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, uma organização que tinha como lema a seguinte palavra de ordem: vamos fazer 1, 2, 3, muitos Vietnãs.
Uma organização que pregava quase que assim abertamente a expansão da luta armada pelo mundo. Então Marighella se integrou aí, formou a Aliança Libertadora Nacional, a ALN, que era um racha muito grande do PCB. Depois foi se reduzindo com a repressão policial e tal, e que tinha a ambição de fazer no Brasil aquilo que havia sido feito em Cuba. Quer dizer, uma posição revolucionária. Logicamente que nós poderíamos discutir que essa posição revolucionária, numa série de coisas, era confusa, lógico. Mas, é como eu disse, as pessoas aprendem com a experiência. Não há o conhecimento instantâneo. A ideia religiosa de que o homem tem o poder de saber o que é certo e errado. Num certo sentido, ele tem o poder de saber o que é certo e errado, mas não é um poder místico. É um poder de poder analisar as suas próprias experiências, cometer erros e tirar conclusões para acertar. Esse é o único poder que ele tem. Né? Num certo sentido, essa evolução do Marighella é uma evolução revolucionária extraordinária. Né? Vocês vejam a própria ideia, por exemplo, o Vietnã. O Vietnã lutou sozinho contra os norte-americanos e contra os franceses antes. A União Soviética praticamente não dava ajuda nenhuma. Era uma migalha. O próprio Che Guevara denunciou isso daí, que para ter esse tipo de ajuda é melhor não ter ajuda nenhuma. Aí aparece um agrupamento em ruptura com o stalinismo tradicional, propondo não só apoiar o Vietnã, mas criar outros Vietnãs que também, vamos falar que é verdade, seria a melhor forma de apoiar o Vietnã, seria criar outros Vietnãs. E os cubanos sabiam também que se houvesse na América Latina 4 Vietnãs, a situação em Cuba, logicamente que ficaria bem mais prática para enfrentar a luta contra o monstruoso império que está na cara de Cuba, que é os Estados Unidos. Então, uma política bem revolucionária. Eles levantaram outras palavras de ordem também, que eram confusas, né? Mas que expressavam essa tendência à ruptura. Né? Também nessa conferência da OLAS, foi levantada a palavra de ordem de que o dever do revolucionário é fazer a revolução. Que como frase é uma obviedade, né? Porque é lógico que o dever do revolucionário seria fazer a revolução. O que eles queriam dizer é o seguinte, que se você é revolucionário, não pode ser que nem os partidos comunistas que ficam lá e não fazem nada. Tem que fazer o negócio. Você é revolucionário? Então vamos lá para fazer a revolução. Vamos ficar parados. Né? E uma terceira palavra de ordem, que também foi adotada pela ALN, era: a vanguarda se forma na luta, na ação. A vanguarda se forma na ação. Porque os partidos comunistas falavam assim, nós somos uma vanguarda. Eles olhavam e falavam assim, é uma vanguarda que não faz nada. São todas palavras de ordem bem duvidosas, digamos assim, mas é evidente que elas expressam uma ruptura com a política de colaboração de classes em escala internacional dos partidos comunistas. Porque nem nada disso é inteiramente correto, né? Por exemplo, o dever do revolucionário é fazer a revolução, além de ser esquisito, como noção, ela carrega uma ambiguidade. Por exemplo, fazer a revolução imediatamente, é isso que significa? Para muita gente significava isso. Você tinha que pegar em armas e fazer a revolução já. Aí já é complexo. Essa ambiguidade estava embutida nessa palavra de ordem. A vanguarda se forma na ação. Se forma na ação, se forma. Mas também se forma, né, por extrair da ação uma consciência política que é o aprendizado do marxismo. Inclusive denunciam que esses grupos guerrilheiros eles eram muito, como é que se diz? Não, no movimento. O negócio deles era um movimento, era fazer e tal. A análise, a formação teórica não era o forte deles. O próprio Marighella era uma pessoa assim também, um homem de ação, sem dúvida nenhuma. Agora, qual é a caracterização política correta? Que o Marighella, depois de sustentar a política stalinista durante 30 anos, né, rompeu com essa política
Não rompeu porque ele mudou totalmente a vida dele. Ele rompeu porque ele percebeu que aquilo que ele pensava que estava fazendo, ele não estava fazendo. Ele tirou uma conclusão. Não é que ele mudou tanto assim. Ele mudou. Mas não é que ele falou, não, eu passei 30 anos fazendo coisas erradas. Até porque o PCB fez muita coisa. Era um partido importante, né, lutou contra o Estado Novo, essa coisa toda. E ele enveredou por uma política de ruptura. Não uma política revolucionária, consciente, acabada, totalmente estabelecida, mas por uma via prática clara de ruptura com a paralisia e a política de colaboração de classes do stalinismo. Uma coisa muito importante, que não pode ser jogada fora, como muita gente faz, ao condenar, porque uns condenam que ele era stalinista e depois vão condenar a guerrilha. Que a guerrilha seria um método equivocado de ação. É uma coisa que deve ser discutida. Certamente que havia equívocos. Mas você não pode descartar uma pessoa porque a pessoa quis fazer um negócio e fez errado. A tentativa, o esforço, ele é progressista. Né? Num certo sentido, a Marighella foi um dos mais importantes elementos que levaram à posterior dissolução do PCB. Porque, segundo dizem, quando ele teria rompido com o PCB, cerca de 10 mil militantes do PCB teriam rompido com ele. Um racha que foi uma hemorragia, né? E aí, na sequência, houve vários outros rachas. Agora, ele era o dirigente político mais conhecido, mais importante, mais carismático também. Uma coisa que deve ser dita também, porque quando a gente avalia a política, nós temos que lembrar que, numa determinada medida, pode não ser um absoluto, como muita gente acha, mas também não é uma coisa que você possa dispensar como acham outros. Você tem que avaliar as pessoas. Nós temos que lembrar que o Marighella, ele, depois de passar anos militando e tudo mais, no PCB, um partido grande, ele ingressa na luta armada contra a ditadura militar com 55 anos de idade. Isso tem que ser levado em consideração, porque ele estava muito longe de ser um burocrata, que estava tentando tirar vantagem para si mesmo, né? E ele ingressa na luta armada também, é preciso que se diga, com grande energia, com grande determinação. Logicamente que há muita coisa que se fala sobre a guerrilha brasileira, que era desorganizada, essa coisa toda. Bom, nós estamos no Brasil, o que a gente vai fazer, né? Mas ele era uma pessoa determinada, ele não era uma pessoa que fez uma guerrilha só para dizer que estava fazendo guerrilha. Tem esse caso. As ações da ALN foram espetaculares, né? O assalto, eles fizeram vários assaltos a banco, assalto ao trem pagador. Dizem que eles recolheram 3 milhões de dólares na época, em assaltos. O Marighella era uma pessoa determinada, um homem de ação. Testemunho desse fato é o famoso livro dele, que é um dos livros da literatura brasileira mais conhecidos no exterior, que é o Manual do Guerrilheiro Urbano. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas o Manual do Guerrilheiro Urbano é o livro sobre guerrilha mais lido, mais conhecido e mais estudado no mundo, inclusive em várias academias militares. É um livro que expressa bem a personalidade do Marighella. Não há considerações gerais, e as considerações dele são muito práticas. Como é que você organiza um atentado, como é que você derruba um negócio, como é que você... O que o militante tem que saber, que habilidades ele tem que ter para poder entrar na guerrilha, etc. É um manual prático. Produto do fato de que ele era um antigo militante do PCB, em mais de uma oportunidade. O PCB tinha tido que se armar, tinha se armado. O PCB tinha um grande contingente de militares. Foi o Partido Comunista do mundo que mais teve militares nos seus quadros, foi o PCB. Né? Vários militares importantes, inclusive. Luiz Carlos Prestes, Agildo Barata, Nelson Werneck Sodré. E vários quadros do PCB lutaram na Guerra Civil Espanhola. Alguns foram para a Europa
durante a Segunda Guerra Mundial, até na FEB. A FEB estava cheia de militantes do Partido Comunista. Então era tudo... O pessoal tinha uma formação militar bastante extensa. E o Marighella recolheu essa experiência e condensou nesse livrinho, que é um livro muito famoso. Muito famoso mesmo. Né? Eu me lembro de ter visto, né, a editora Pinguim, inglesa, que tem uma das maiores editoras do mundo, publicou uma coleção sobre a América Latina, onde tem textos diversos, clássicos sobre a América Latina. Um dos livros que eles publicaram foi o Manual de Guerrilha Urbana do Marighella, que foi usado por guerrilheiros no mundo inteiro também. É uma conquista da intelectualidade brasileira que muita gente desconhece. Bom, e finalmente, né, ele também é uma pessoa que foi assassinada pela ditadura. Morreu na luta contra a ditadura. Isso também merece ser colocado em destaque. O Marighella, se a gente for comparar, né, apesar de que ele morreu cedo, não teve tempo de desenvolver, a guerrilha fracassou e tudo mais, ele, na verdade, é o Che Guevara ou Fidel Castro brasileiro. Né? Inclusive, dizem que ele era muito parecido com o Fidel Castro, no jeito dele. Né? Gostava de fazer discursos quilométricos. Era um homem prático também. O Fidel Castro também era um homem prático, um líder. Recentemente, a revista Veja tirou uma matéria sobre essa biografia do Marighella, que saiu esse ano aqui, que é essa aqui. E a matéria não fala nada da biografia dele, se dedica a dizer que ele era... A insinuação do jornalista que ele era burro. E qual é a prova que ele era burro? Que ele nunca foi o número 1 no PCB. Quer dizer, assim, o que mostra que onde está faltando inteligência é na direita brasileira, né? Com esse tipo de ideia absurda. Teria muito pouca gente inteligente no mundo. Teria, porque o número 1 do partido é só um, né, em geral. No Brasil, por exemplo, tem 40 partidos, 30 e poucos partidos, então só teria 30 inteligentes. Muita gente não vai concordar com isso ao ver o nome dos presidentes do partido. Então. Pode falar, já que nós estamos aqui, dá para... Rui, a crítica que os partidos que reivindicam o trotskismo fazem é o foquismo. Você está falando de um guerrilheiro e muitas organizações que não fariam esse debate que está fazendo, porque o Marighella seria um foquista. Como é que você explicaria esse foquismo? Então, o foquismo, o problema do foquismo e da guerrilha em geral, primeiro tem que ser visto, como eu falei, politicamente. Eu acho que é um erro você colocar aí um rótulo, né? Foquismo, e condenar a pessoa com esse rótulo. Acho que é errado. A teoria do foco é uma teoria equivocada. Tal e como o Che Guevara estabeleceu, é equivocada. A teoria. Né? Por exemplo, a ideia de que você pode montar um foco em qualquer lugar e esse foco se expandir como um incêndio e tal, ela, assim colocada, é errada. Pode até acontecer isso. Mas não é uma teoria que você possa aplicar assim, sem mais nem menos. Em primeiro lugar, é uma teoria equivocada. Segundo, entre a teoria e o problema da guerrilha e do foco há uma distância. Porque uma pessoa formula uma teoria do foco. Nem todo mundo está fazendo aquilo que a teoria diz. A pessoa muitas vezes está fazendo uma coisa distinta. Tá certo? Por exemplo, a teoria do foco, por exemplo, não se aplica a Cuba. Em Cuba não é a teoria do foco o que prosperou. Você percebe? Quer dizer, há uma teoria, mas nem todo mundo que está na luta guerrilheira está reproduzindo aquela teoria. Então vamos... Uma coisa é criticar a teoria, outra coisa é criticar os chamados foquistas,
para ver o que eles estão fazendo. Se eles defendem a teoria do foco, você fala, essa teoria é errada. Mas o que a pessoa está fazendo não é aquilo que diz a cartilha onde está a teoria do foco. Tá certo? Precisa entender isso daí. Porque você veja bem, ó, a teoria do foco abrange as organizações guerrilheiras brasileiras, argentinas, que todo mundo mostra como assim, o exemplo de que o negócio fracassou. Mas também a teoria do foco abrangeria Cuba, tudo isso aqui é equivocado, Nicarágua, El Salvador, Colômbia, México. Tá certo? O problema da luta guerrilheira é um problema complexo. Não pode ser, como é que se diz? Catalogado e dispensado sob o título de foquismo. Não pode. É complexo e é difícil. Por exemplo, Lenin escreveu sobre o problema da guerra de guerrilhas. Lenin. Não Marighella, nem o Che Guevara. Lenin. E ele explica que o problema da guerrilha é um problema complexo. Primeiro, que é um método auxiliar, que é um método importante, que não dá para evitar em muitas situações, que não dá para evitar os erros, portanto, você perder todos os militantes, se envolver com infiltração policial, ele fala disso tudo. Fez uso da luta guerrilheira, depois da Revolução de 1905. Então, quer dizer, eu acho que você ser esquemático e trabalhar com formulazinhas fechadas em política é um problema. Então, o que eu diria é o seguinte, a gente deve condenar a teoria do foco como sendo uma teoria muito unilateral. Você forma um foco de guerrilheiro, vai sair uma revolução? Não. Não é assim que funciona o negócio em geral. Agora, a realidade vai além da teoria do foco. E você tem que observar a realidade. Também não vale o argumento de que a guerrilha foi esmagada, papapá. Também não vale, porque quanta gente não foi esmagada com outros métodos de luta também. Não foi só a guerrilha que foi esmagada. Então teria que ser submetido a um debate. O debate teria que incluir o quê? O amadurecimento dessa luta guerrilheira. Começa sempre... É um negócio difícil. Pode prosperar? Isso teria que ser avaliado. Existem condições para que a luta guerrilheira prospere? Por exemplo, no Brasil, o problema pior que a gente tinha é o seguinte: a luta guerrilheira no Brasil, ela segue uma política equivocada. Por exemplo, se fosse para lançar a luta guerrilheira, teria que ser lançada antes de 64. Para lançar na melhor oportunidade, teria que ser lançado antes de 64. Tanto que alguns setores, já vendo a Revolução Cubana, pensaram, né, e até namoraram com a ideia da guerrilha. Por exemplo, as ligas camponesas, que pregavam a guerrilha e defendiam Cuba. Esse famoso líder paraibano das ligas camponesas, que estava ligado ao Teixeira, Pedro Teixeira, não é? João Pedro. O homem marcado para cabra marcado para morrer, ele era do PCB e ele estava envolvido nesse esforço. As ligas camponesas tinham como ideologia, embora não desenvolvessem amplamente, a ideia da luta guerrilheira. Naquele momento em que havia um ascenso revolucionário, a deflagração da luta guerrilheira no campo tinha, não sei se estaria certo, eu estou só formulando uma coisa agora na discussão, não é que eu estou formulando uma estratégia política, pensando no assunto. Naquele momento teria mais possibilidades de se desenvolver do que a partir de 69, quando caiu o governo Costa e Silva. Porque são etapas muito diferentes. Fala. Então, apesar disso, temos inclusive da colocação no contexto da guerrilha do Araguaia, que inclusive é muito bom contar. Até porque, até onde eu sei, a guerrilha do Araguaia foi descoberta nos anos 70, 71, entregue pelo Cabo Ancião. Né? E já tinha toda uma mobilização, já uma coisa ali dentro do Araguaia, tanto é que tiveram que colocar 9 mil militares lá para acabar com 27 guerrilheiros, né? Que na verdade não eram 27, você tinha todos os camponeses já organizados dentro
da organização. Ou seja, e um dos grandes erros da esquerda revolucionária nessa época foi não ter enxergado o Cabo Anselmo, né, que já tinha dado várias provas de ser um agente infiltrado, e não, né, até onde eu sei, em Recife ele acaba tomando, em 79, 70, recebe a informação do movimento no Araguaia e passa isso aos militares, que a repressão começa no Araguaia em 71. Quer dizer, se você tem uma conjuntura, isso que eu penso faz tempo, você tem uma conjuntura onde as operações revolucionárias urbanas conseguem detectar, fosse mais organizado, conseguem detectar esses infiltrados, junto com o processo que está ocorrendo, né? Porque dentro da Constituição do Julião, desse povo todo, é que se o movimento do Araguaia não é descoberto até 74, eles teriam condições de implantar um movimento que minimamente hoje estaria tipo a Farc, né, no oeste brasileiro. Se você tem essa junção, será que os fatos não seriam outros? Então, esse é o problema, né? Porque a guerrilha do Araguaia, ela começa no período mais fundo do refluxo do movimento operário, o período em que a ditadura está mais estabilizada, né? O normal é se você vai lançar uma iniciativa como essa, o normal é lançar essa iniciativa no momento de debilidade do adversário, né? Eu concordo com você que a guerrilha, ela tinha adeptos e tal. O Brasil é um país explosivo, pobre, a exploração é muito intensa, mas ela tinha muito pouca possibilidade de prosperar devido ao isolamento. Não tinha como conseguir apoio da classe operária das cidades, de se vincular a outros núcleos camponeses. Então, o que acontece? O exército foi lá, criou um cerco em torno dos guerrilheiros até exterminar todo mundo, porque ele estava tranquilo com o que estava acontecendo em volta. Por exemplo, em Cuba, quando é lançada a ofensiva guerrilheira, o regime já está debilitado, muito debilitado, né? Há mobilizações, há insatisfação. A crise do regime cubano, ela aparecia por todos os poros. Então, um problema é isso daí. Os guerrilheiros, vou explicar por que esse erro é comum com os grupos guerrilheiros. Os grupos guerrilheiros, eles têm uma influência muito grande da política nacionalista burguesa e pequeno-burguesa. Então, esses grupos, para eles, um critério fundamental na avaliação política é o problema da democracia. Então, por exemplo, lançar uma ofensiva armada contra um regime democrático, eles não fazem. É uma reação ao endurecimento do regime, às ditaduras. É natural isso daí. Responder a uma ditadura com ações violentas, é natural. Mas é errado, porque nem sempre a ditadura é frágil o suficiente para você prosperar com uma iniciativa dessas. O correto é ver a relação de forças. Ditadura, democracia, isso aí é meio secundário. Né? Por exemplo, aqui alguém fala que, nesse livro aqui, o autor do livro fala que era uma loucura do PCB lançar uma... Acho que ele fala disso do PCB, que eles cogitaram com a luta armada em 48, 50, 51. Então falou assim, lançar uma ofensiva contra um governo eleito pelo povo. Não, eleito pelo povo não quer dizer nada. O que quer dizer é o seguinte, está forte ou está fraco? Tem apoio ou não tem apoio? Você vê, é uma questão abstrata, moral. Ah, foi eleito pelo povo? Não. Às vezes foi eleito pelo povo e cai. Tem nada a ver. O problema maior, eu acho que é isso daí. A gente pode ver que a iniciativa guerrilheira, ela é contra a ditadura, primeiro, e principalmente depois que a ditadura começa a se fechar, ficar mais... Depois do AI-5 que aumenta. Quer dizer, à medida que o regime endurece, né, e toma o controle da situação, acaba com a atividade sindical, fecha os partidos e consegue impor uma derrota total a essa oposição,
Aí começa a guerrilha, quer dizer. Na verdade, assim, é aquele... É como diz o dito popular, de fechar a porteira depois que a vaca foi embora. Acho que uma experiência também, né, bastante relevante na história da guerrilha mundial é a atual conjuntura que vive, por exemplo, o zapatismo. O zapatismo, né, no México. Tem um Estado sob controle, que é o Estado de Oaxaca, né, sob controle, o apoio do povo local, mas tem uma visão extremamente nacionalista de processo revolucionário. Embora tenha um apoio mundial por parte da militância do ativismo, né? Mundial. Não conheço nenhum país onde haja militantes socialistas que não apoiem o movimento zapatista, né? Mas não avança, não sai daquilo, né? Não tem uma política de criação de um processo revolucionário. Nem nacional, de fato. Bem nacional. Não. E ela surge. Nem nacional. Nem nacional. É local, né? Uma coisa bastante localizada, né? E ela surge num momento em que há um enfraquecimento da burguesia no México, mas não consegue levar adiante um processo mais frontal, mais determinado, organizado, inclusive. Porque eles precisariam ter uma política para o país inteiro, para as outras classes sociais, não só os camponeses. Aí eles ficarem encurralados lá. Se houver, por exemplo, no México, um ascenso da classe operária, a guerrilha tende a se desenvolver nessas províncias, lógico. Agora, uma coisa que a gente deve entender é o seguinte: a política é uma coisa técnica. Você tem que entender como o negócio funciona. Não adianta querer fazer o que não é possível fazer, porque não vai acontecer. Tudo depende de uma análise das condições. E não é uma análise muito simples de fazer. Precisa analisar cuidadosamente, levar em consideração uma série de fatores. Agora, sobre a origem da pergunta, que eu acho que é importante, é o seguinte: eu acho que esse negócio de condenar toda a guerrilha como foquismo e condenar o terrorismo, que é comum na esquerda, isso daí é uma cegueira. A vida não é assim. Tudo depende. Para você chegar a uma conclusão política, você precisa analisar concretamente o que está acontecendo ali. Né? E a política, ela é uma coisa extremamente dinâmica. Né? Vai mudando. Hoje é assim, amanhã muda. É uma coisa bastante complexa. Tem uma análise de conjuntura permanente. Uma análise permanente e uma análise concreta. Por exemplo, o que foi progresso e o que foi um retrocesso. O que era possível fazer, o que as pessoas não estavam entendendo quando lançaram uma política errada. Porque as pessoas lançam uma política errada também baseado naquilo que elas compreendem da situação. Não adianta você querer que a pessoa a todo momento saiba o que é certo. Justamente o problema é você analisar para entender, que é a maneira de progredir na formulação de uma política para o presente e para o futuro. Então, por exemplo, o caso Marighella é um caso muito interessante nesse sentido. Falar que foi um fracasso e tudo mais, eu acho um erro. Até porque a tentativa dele foi uma tentativa importante. Saiu no momento errado, ele não deveria ter feito nada. Não, ele poderia ter feito diferente. Precisaria ver qual era a consciência que ele tinha, qual foi a oportunidade que ele teve de desenvolver tudo isso. Tudo isso teria que entrar na análise. A análise sumária não serve para nada. A análise sumária só serve para a pessoa ficar contente que ela tirou uma conclusão sobre o que um outro fez, mas ela não aprendeu nada. Bom,